sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, este programa que você já conhece, que tem nos assistido, você que ainda não conhece, vai ter com certeza o prazer de acompanhar hoje um programa de alta qualidade, de muita produtividade naquilo que a gente sempre se propõe aqui, que é pensar, refletir e buscar o melhor sempre para você. Como eu sempre falo aqui, não só entretenimento, ultimamente até anda passando longe de entretenimento. É um programa que tenta mais discutir temas relevantes e importantes. Hoje, mais uma vez, eu tenho um prazer muito grande de receber aqui, e eu sempre digo isso, não só pela autoridade que é, mas pela pessoa que é, o nosso prefeito da cidade, prefeito Vinícius Clausen. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Pastor, obrigado. Sabe que aqui é a sua casa. Estarei sempre aqui, sempre que chamado. Né? No começo, no meio, sim, e agora na caminhada. E aí, sempre. E sempre estaremos juntos aqui. Tudo bem, prefeito? Graças a Deus, tudo ótimo. Vamos começar. Eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu acho que te fiz as outras vezes. Vou fazer de novo. E aí? Continua tranquilo? Continua arrependido? Não existe ou uma... não, existe mar calmo, né, não, pastor? Não existe. Eu tenho certeza que o que nós estamos enfrentando é exatamente revirar e mexer tudo aquilo que fez com que a cidade saísse dos trilhos. Né? Não seria uma missão fácil, isso aí eu tinha certeza. Né? Também não existe ali o salvador da pátria, sim, isso também não é construído assim. Mas você se entende hoje surpreso por alguma coisa que você programou, pensou e não saiu como você esperava? Por exemplo, o tempo. Sim. Se o tempo já passou de governo, se hoje você entende que foi surpreendido por algumas coisas, você achava que... Não facilidade, claro, mas coisas que você conseguiria fazer que hoje, olhando a realidade, você chegou à conclusão de que não foi tão fácil ou nem é possível fazer. Pastor Humberto, 10 meses de muito trabalho. Como eu resumo essa primeira etapa da gestão municipal. Nós assumimos ali em dia 4 de julho de 2018. E é claro, um mês um período para se conhecer a máquina pública, para se conhecer os técnicos da prefeitura, para entender o movimento das lideranças da cidade, para entender o posicionamento da mídia, para entender o posicionamento da oposição, para entender o posicionamento do legislativo, do executivo. São muitas estruturas. É uma engrenagem, sim, reagindo, complexa. Enfim. E aí você tem os interesses, você tem as vaidades, você tem os egoísmos, você tem ali... Só que, entendendo essas estruturas, o meu papel principal é buscar uma harmonia disso. Sim. É falar assim, olha, chegou a hora da gente poder começar a ter uma visão, construir uma visão coletiva para encaixar um modelo de cidade novo. Porque se a gente estivesse muito satisfeito com a cidade que nós temos, seria fato que o que foi feito deu certo. Deu certo. Né? O caminho traçado, essa engrenagem, ela funcionou bem. Talvez até o senhor não seria o prefeito. Claro. Porque estariam satisfeitos com o que já estava, a situação com os que já estavam, sim, e a situação como estava. Sim, mas a realidade não é essa. Né? Eu assumi Teresópolis no seu pior momento financeiro. E não só financeiro, eu vou longe, estrutural, né? de autoestima da população. Em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, mexido, revirado, magoado. Né? Uma população sentida, magoada, com tudo. Extremamente desconfiante. Sim, que viveu, né? Dentro da cidade, no Estado, porque o Estado também do Rio de Janeiro, né? Agora a gente vê os fatos sendo apurados, governadores sendo presos, né? E também no âmbito nacional. Né? Essa liberdade que foi conquistada ali nos anos 80, ela trouxe uma conta para a gente hoje. É verdade. Né? E a sociedade está tendo que amadurecer com isso. Para saber lidar com essa realidade. Sim, e faz parte do desenvolvimento da sociedade. A gente também tem que entender isso, né? Eu tenho, obviamente, as perguntas aqui mais pontuais, né, da situação que a cidade vive hoje, mas eu vou ainda nessa parte de introdução. Sim. E fazer a seguinte pergunta. O senhor, como governador do estado do Rio de Janeiro, como presidente da República, fazem parte de novos, vamos chamar, políticos, gestores públicos, que foram eleitos sob a perspectiva de uma grande massa de esperança. Não é? Teresópolis viveu isso aqui com a sua eleição. O estado do Rio de Janeiro também viveu com a eleição do prefeito Wilson, do governador. E o Brasil, de modo geral, com o Bolsonaro. O que nós percebemos, de modo geral, né, eu convivo bem no estado do Rio de Janeiro, até por transitar no estado todo, e percebo aqui de longe, mas ainda que inteirando das notícias a nível nacional com o Bolsonaro,
que as pessoas estão impacientes. Sim. Porque todo mundo quer resultado muito rápido. As pessoas são imediatistas. Sim. Me parece que este mal também está acometendo Teresópolis. Sim. Há uma inquietação pela rapidez por quererem ver logo o resultado. Sim. Como é que o senhor está lidando com isso? Porque faz parte aqui de uma avaliação do seu governo. Como o senhor está lidando com isso, com essa inquietação? Essa sua pergunta é fantástica, né? Eu vi outro dia uma matéria de Alexandre Garcia, repórter da Rede Globo, né, 30 e tantos anos, jornalista, enfim, participou ali de várias eleições, né, comentarista político, econômico, enfim. Ele diz exatamente isso, essa inquietude, essa indignação da população, ela provocou esse sentimento de mudança. Né, de renovação, olha, não concordamos com esse modelo, queremos outro. Queremos uma mudança. Essa era a expectativa. Queremos um novo. Isso. Perfeito. E aí o novo chega. E o novo, ele se depara com uma estrutura antiga. Com raízes, com sistemas antigos. Com pensamentos antigos. E que não são fáceis de remover. Não, porque você tem que mexer em tudo. Nos vícios, nos hábitos, nos costumes, nos princípios e nos valores. Sim. Porque o Brasil não viveu simplesmente uma crise econômica. A base dessa crise econômica, na verdade, é uma crise de ética e de moral. É o que eu costumo dizer, as pessoas estão olhando os efeitos. Sim. Mas existe uma causa que passa por onde você está falando, que é a questão de princípio moral, claro, não é isso? Claro. Que na realidade é a causa de tudo. São camadas. Você tem que passar por essas camadas. Então, quando a gente mergulha na administração pública e a gente começa a entender essa engrenagem, esse movimento não é uma pessoa que faz. Começa assim, tem o prefeito, no caso do município de Teresópolis, tem os secretários, os subsecretários, os servidores, os técnicos, tem a Câmara, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, a sociedade. Tem a população de modo geral, claro, que se exime da responsabilidade, mas tem tanto quanto. Faz parte, né? A cidade é um sonho coletivo. Para você ser próspero, as pessoas precisam ter prosperidade dentro de si. Elas precisam ter uma perspectiva, né? Aquela história antiga lá do presidente americano, né? Não me diga o que o país tem que fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então, é uma coisa de resposta. E eu cheguei nesse momento de mudança com uma atitude totalmente diferente. Primeiro comportamento, né, de novas práticas na política. Estou me doando 100% ao município. Estou devolvendo o salário. Isso a gente pode doar várias coisas na vida, né, pastor? Sim. O nosso tempo, o nosso conhecimento, doar o nosso carinho, nosso amor, né? E esse é o momento que eu vejo no meio dessa dificuldade financeira, que as pessoas podem estar se apropriando e acrescentando mais. Então, é um movimento que, com o advento também, aí vem um outro viés, né? Mas tudo bem, veio a indignação, consolidou-se uma mudança, e por que as pessoas estão com pouca paciência, né? Por que a paciência está curta? É uma ansiedade muito grande. O senhor sabe que o senhor está aqui num programa que não tem pretensão política nenhuma. O senhor vem aqui convidado, né? Eu entendo também, prefeito, que aqui é uma oportunidade, vamos dizer assim, entre amigos, porque não há aqui fogo, não existe nem fogo, amigo. Não. Mas de informar, claro, não é isso? Isso. E eu, embora tenha aqui... É uma oportunidade, é um presente. Exatamente, sim. É isso que eu entendo. Sim. É uma oportunidade boa que o senhor tem de responder a questões que são comentadas, faladas. Claro. Eu e o Miguel, por exemplo, estamos guiando o programa, não só com o senhor, como foi com outras personalidades, autoridades, a não ser levados por boataria, não é? Mas por coisas que de fato acontecem. Sim. Eu entrei na questão da frustração, não é isso? E hoje, o senhor tanto acabou de falar e me deixou muito à vontade para comentar, que há uma inquietação e o volume da insatisfação está muito maior do que aquilo que o senhor faz. Eu lhe acompanho tanto na sua página pessoal, no seu Instagram pessoal, quanto da prefeitura. Sim. Lógico, né? Tomo conhecimento das coisas, não gosto de boataria, não gosto do chamado fake news. Sim. Sou vítima disso vez por outra, então só quem é vítima sabe o quanto isso pode causar prejuízos para uma pessoa em todos os aspectos, sobretudo até para a família. E para uma cidade. E para uma cidade inteira. Agora, o que o senhor atribui, prefeito? Por exemplo, essa questão do salário, a evolução do salário, que o senhor sempre falou, já falou aqui várias vezes,
essas iniciativas, por exemplo, o que o senhor sempre explicou aqui no programa, que é o fato de preparar a cidade, Sim. que não é fácil, o senhor tá, são 10 meses contra anos de 30. É igual, por exemplo, eu sempre falo isso, o cidadão entra na igreja e aí ele aceita Jesus, como a gente costuma dizer, se converte. Sim. Ele ficou 20 anos fazendo coisa errada. Aí ele passa, sei lá, vou até ser legal, 6 meses fazendo a coisa certa. Se as coisas não saem como ela quer, ela já começa a reclamar. Entendeu? Ah, mas por quê? Vim para a igreja, não muda nada. Mas esquece que fez tudo isso. Sim. Então o senhor tem 30 anos de administrações totalmente catastróficas na cidade, que não precisa nem comentar, contra 10 meses seus. Uma avaliação, como o senhor sempre foi aqui, por isso volto, não é? Bem honesta, sua, pessoal. E aqui vai o Vinícius mesmo. Sai do prefeito, vai para o Vinícius de fora. Sim. O senhor olhando. Sim. Por que as pessoas botam tanto peso na parte negativa e menos na parte positiva do que tem sido feito? Ou a parte positiva ainda não aparece muito, como o senhor sempre falou aqui? As manchetes, elas são muito chocantes. Né? Essa coisa do negativo, ele gruda, ele dá ibope. Parece que o negativo vende mais, o negativo dá mais marketing. E aí, quando um canal ele enxerga um viés, que aquilo está propagando muito, ele explora ainda mais aquilo. Então vamos fazer o seguinte, se eu fosse pedir a alguém aqui, um eleitor, seja quem fosse, para escrever coisas negativas na cidade, na sua gestão, aí iriam encher, não é? O senhor próprio me dê 3 coisas que o senhor diria assim, isso aqui foi feito na minha gestão. Sim. E que é fundamental para a cidade e que tem uma relevância muito grande. Perfeito. Primeira delas, foi onde a gente chegou investindo, colocar o salário dos servidores em dia. Que era uma coisa grave na cidade. A maior empresa da cidade é a Prefeitura Municipal de Teresópolis, são 2.000 aposentados e 4.000 servidores, são 6.000 famílias. É a maior empresa da cidade, que há 4 anos estavam com seus salários atrasados. E a nossa gestão, nos primeiros 6 meses, com um desafio tremendo, porque eu tinha 22% de orçamento, fazendo boas escolhas, renegociando contratos, cortando despesas e aumentando a arrecadação, nós fechamos o ano pagando o 13º. E eu lembro que o senhor e pagando todos aqui, os salários. Inclusive o senhor anunciou aqui no programa que estava em dia os salários, pagando 13º. Essa foi a primeira grande conquista. Aí as pessoas podem falar, mas, poxa, pagar salário é obrigação. Não, peraí, gente, vamos entender. Se atrasa é um péssimo governante, administrador. Se paga em dia, não faz mais do que obrigação. Existe um histórico, existe uma máquina que hoje, né, qual é a nossa principal luta, pastor? É buscar um equilíbrio para essa máquina pública. A gente precisa de uma máquina mais enxuta, uma máquina mais inteligente, uma máquina que consiga arrecadar com qualidade e entregar com eficiência. E nós pegamos uma estrutura totalmente descompensada. A prefeitura, assim que eu assumi, a cada dia que ela estava aberta, ela gerava um rombo para o município, um passivo para o município. E essa é a principal luta, porque a reforma de uma cidade, os investimentos, a melhora da saúde, da educação, da infraestrutura, ter uma cidade que investe em segurança, porque nós temos várias áreas de risco, né? Muitas famílias vivem em área de risco na nossa cidade, que quando chove na cidade a gente fica pedindo pelo amor de Deus para que não aconteça nada. Então, nós temos aí algumas questões históricas que a gente só consegue remediar isso com um caixa forte. E para ter um caixa forte, a gente precisa buscar um equilíbrio financeiro. E aí vem algumas questões de governos anteriores, que muito não se fez alguns ajustes na máquina, porque aquilo ali poderia afetar a questão eleitoral. Não, você vai mexer com o segmento. Era aquela velha política não, que durante vou mexer com o segmento, e vai mexer com o segmento. Quando você vê essas fases de não querer mexer com o segmento, provocou esse grande desequilíbrio. Uma cidade que tem tudo, pastor, tudo, para ser um paraíso. Eu sempre disse. Né, de oportunidade, de qualidade de vida, sabe? Para as pessoas voltarem a sonhar, realizarem seus sonhos, empreender, investir na geração de emprego. Teresópolis tem tudo para isso. Tem segurança, tem clima, tem a distância privilegiada da capital. Só que para fazer isso, a gente precisa primeiro ter um equilíbrio financeiro. Então, segundo ponto, investir muito na saúde. Muito na saúde. É até engraçado, tem que comentar esse fato. Teve um canal, né, uma imprensa, um canal de imprensa da cidade,
que há 15 dias atrás fez uma pergunta lá. É aquela que levanta para a galera poder bater, né? Poxa, e você, o que você acha da UPA? A UPA que está sempre sem medicação, a UPA que não atende bem as pessoas, a UPA que demora pra caramba para atender, que não consegue transferir, que não tem equipamento. Quer dizer, jogou para a galera. E aí, pastor, vem a resposta que para mim é a que mais vale. Nossa gestão não paga ninguém para falar bem e também não paga ninguém para parar de falar mal. E vários canais de comunicação estiveram na prefeitura pedindo sua mesada. Mas isso a gente não dá, não deu e nunca vai dar para ninguém. Pedindo mesada? Pedindo. É assim que funcionava, pastor. E era a única maneira de manter a calma. É claro, os ataques hoje são frequentes, são fortes, são veementes, porque nós não vamos compactar com isso. Então, perfeito, esse canal foi e levantou o negócio. Aí vieram as curtidas, vieram os depoimentos dos usuários, elogiando a UPA, falando que foi com a mãe na semana anterior e foi muito bem atendido, falando que foi com o filho duas vezes na semana. E esse canal reproduziu esse retorno da população? Não, esse canal tentou entrar de novo e só vinha notícia boa. 95% dos retornos era só elogio à gestão da UPA. E aí eu passei isso para os secretários e foi uma conquista tão grande, porque nós ouvimos o depoimento de pessoas verdadeiras falando sobre a prestação de serviço da UPA. Isso para a gente nos alegra, pastor, porque a gente não está aqui fazendo a politicagem. A gente não está aqui fazendo nada por voto, pastor. A gente está aqui para transformar essa cidade, para transformar a realidade, para transformar vidas. O nosso papel, a nossa gestão tem o compromisso de transformar a cidade. O senhor diria que hoje o seu maior adversário é o fato de ter, de alguma maneira, acabado com certos privilégios, como esse que o senhor acabou de citar aí? Pastor, sabe aquele formigueiro grande? A sensação que eu tenho é que a gente chutou um grande formigueiro. E aí, claro, não tem privilégios, não tem conchavos, não tem me dá um carguinho aqui, me dá um lugarzinho ali, me dá um pote acolá. Não tem isso. Tenha trabalho. Tenha necessidade. A cidade não pode mais errar, pastor. Essa política de troca, isso não tem na nossa gestão. Isso incomoda muito. E aí, sustentando isso que você está dizendo, prefeito, eu quero pedir aqui ao Miguel, se possível for, ele vai ver as questões, né, da TV aí. Eu queria abrir canais para as pessoas que estão assistindo o programa retornarem aqui para dizerem se tudo que o prefeito falou aqui é verdade ou não. Me permita, prefeito? Claro. Vou dizer o seguinte, essa escuta é importante. Por exemplo, todas as informações que o prefeito deu aqui, você tem o direito de procurar a emissora, o Miguel vai deixar aberto os canais de comunicação aí de WhatsApp para você mandar sua mensagem. Sim. A gente convida o prefeito para vir aqui e dar réplica. Se ele não puder vir, ele vai responder pela sua assessoria e nós vamos trazer aqui de volta e responder. Isso. Pelo seguinte, eu não estou defendendo aqui prefeito simplesmente, eu estou defendendo a verdade. Sim. Porque qualquer pessoa que é vítima de mentira ou de subverdade, se é que existe isso, nem existe, ou de meias verdades, sabe o quanto isso faz mal. O meu pedido aqui vai no seguinte sentido: fazer o bem para que todos nós possamos lucrar com isso. Sim, e assim, pastor, o contribuinte, né, as pessoas que vivem na cidade são inteligentes. Elas começam a perceber a maldade e a má intenção de vários veículos de comunicação. E não são todos, tá? Existem veículos sérios. Com certeza. Mas a maioria não são. E são financiados por opositores, são financiados por partidos políticos, são financiados por futuros prefeitáveis, e isso destrói a cidade. Isso acaba construindo uma imagem, um sentimento de descrédito, né? Isso interrompe os sonhos das pessoas. Então, assim, a verdade, antes da gente ter uma opinião, ouvir os dois lados. Ouvir os dois lados. Isso é fundamental para se construir a sua opinião. Eu estou dando direito, prefeito, do contraditório, para depois não acusarem também a TV, né? O meu programa aqui, principalmente, até porque eu sou responsável por tudo que eu falo aqui, não acusarem depois de o senhor ter vindo aqui, simplesmente para tratar bem, para o senhor se defender, etc. Ele respondeu as perguntas que foram feitas, todos os questionamentos que são feitos nas ruas, respondeu, e você tem o direito depois, se não concordar com as respostas dele, a gente volta aqui depois e trata disso. Prefeito, muito obrigado. Pastor, obrigado, eu que agradeço. Quantas vezes forem necessárias, traremos o senhor aqui, conversaremos, sempre com essa intenção, de promover o bem.
eu vou encerrar esse programa mais uma vez, agradecendo você pela audiência e pedindo a você sempre, procure a verdade dos fatos, a verdade de fato como ela é, e não simplesmente como se ouve dizer. Que Deus continue nos abençoando em tudo e sempre. Na Santé Planos de Saúde, você tem o seu bem mais seguro. Temos uma das maiores redes credenciadas da região. Trabalhamos com planos individuais por adesão, com redução de carências, empresas e MEI. Fale hoje mesmo com um dos nossos corretores habilitados e peça uma cotação sem compromisso. A melhor maneira de demonstrar amor é cuidando. Santé Planos de Saúde, o seu bem mais seguro.